Prefeito Sebastião Melo, obrigado por conversar com o Correio Brasiliense. Eu queria saber do senhor qual é a situação que está Porto Alegre hoje, com todas essas chuvas, e o que é que a Prefeitura ainda tem a fazer para dar uma resposta para a população da cidade que tem questionado muito a administração, tanto municipal quanto estadual, quanto a essa resposta à chuva, né, prefeito? Correto. Olha, primeiro, dizer que esse é o pior desastre climático do Brasil que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, né, e, consequentemente, na capital. Esses primeiros 15 dias com chuva, repique de chuva, foi acolher milhares, salvar pessoas, e se não fosse o voluntariado, a tragédia tinha sido muito grande, acho que o poder público não conseguiria salvar sozinho, foi uma coisa extraordinária do voluntariado. Montar esses abrigos muito rapidamente, e ainda tem, né, hoje só em Porto Alegre 14 mil. Bom, restabelecer minimamente o serviço da cidade, que hoje está restabelecido, né, do ponto de vista da água, da luz, do abastecimento, né, das coisas mais necessárias para a cidade funcionar. Tomei aquela decisão do corredor humanitário, porque a cidade estava praticamente sem saída, e agora, à tarde de hoje, tem uma segunda saída, e talvez nessa semana tem uma terceira, porque eu estou falando aqui de 4 milhões de pessoas que circulam nessas regiões conurbadas aqui, tá? E, então você tem uma rede hospitalar grande, por lá, muitos desses médicos, enfermeiros, outros trabalham aqui, moram lá, então é uma matéria bastante complexa. Então esse é o primeiro estágio, né? Agora, nesse momento, eu focaria em alguns pilares, né? O pilar do acolhimento humanitário, que muitos abrigos pretendem fechar, por razões de abrir escola, os clubes funcionarem. Então, ou nós vamos fazer cidades solidárias provisórias, ou outros abrigos têm que surgir. Tá? A estadia solidária, que é você dar um valor para morar com o vizinho, com o amigo por um período, né? O bônus moradia de Porto Alegre e a compra assistida do governo federal. E os imóveis de baixa renda, que o presidente Lula disse que vai dar conta disso, eles estão sendo, todos eles, mapeados, e a Caixa Federal, que é o órgão do governo federal, tem que dar uma resposta para isso. Tá? Isso é uma governança tripartite que cada um de nós tem responsabilidade. Tá? Bom, a limpeza da cidade já começou. Eu estou falando aqui de 100 milhões de reais, né, que eu vou buscar parte dele com o governo federal, mas por enquanto é só recurso municipal. Tá? Mas estou apresentando ali, né, as despesas para ver se recompõe, né, tem uma compensação. Bom, você tem a retomada econômica, que é um negócio desafiador, porque foram 160 mil pessoas atingidas, milhares de empresas, serviços, indústria, né? Ou seja, então essa recuperação econômica, ela passa primeiro pelas questões municipais, né? Nas áreas atingidas, eu suspendi a cobrança de taxa de lixo, suspendi o IPTU e suspendi o ISS nas áreas atingidas. Mas isso é absolutamente insuficiente, né? Tem que ter na minha avaliação, um Pronamp nacional oferecendo crédito a pequena, média, microempresa, senão muita gente não vai ficar de pé, perdeu tudo, tá? O senhor, inclusive, teve uma residência do senhor que foi atingida pelas águas, correto? Ali na zona sul da cidade? Sim. Eu não tenho nem falado disso, porque eu acho que a dor da cidade é maior do que a dor da casa do prefeito. Mas eu moro na Oiampi, que é bem do lado, né, da segunda rua, depois do calçadão ali do Guarujá, e ela e todos os meus vizinhos, e na outra rua também, todos foram tomados pela água, porque lá não tem dique, né? É o nível do mar, né? O nível do Guaíba, né? Mas então tem essa questão da econômica. Deixa eu lhe perguntar, como é que ficou a sua casa, prefeito? Totalmente perdendo tudo. Memórias? Perdendo tudo. Eu não entrei lá, a esposa Valéria entrou ontem com auxílio lá de um barco, mas eu não entrei lá, mas perdendo tudo, ela foi até o teto, né? Então, voltando, tem essa questão da retomada econômica da cidade, da segurança pública, que não é uma coisa menor, ela é muito decisiva nesse processo, porque numa pandemia, numa tragédia, aparece o que há de melhor e o que há de pior do cidadão. Então esse é um outro tema que também ele corre junto nesse processo, né? E essa transição volta aos abrigos, porque
por mais remédios que você tem na transição, a expectativa dessas pessoas é ter uma moradia própria. E também uma tomada de decisão. Eu amanhã estou indo ao Ministério Público mais uma vez, né, conversar, porque eu pretendo cercar algumas áreas dessas, né, que as pessoas não voltarem. Agora, eu também não quero fazer isto de forma autoritária, eu quero construir isso, né, porque só na cabeceira da ponte, falando da voluntária, não sei que altura está da voluntária, mas a ponte do Guaíba, a segunda ponte, está no 4º governo. Começou com a Dilma, passou por Bolsonaro, pelo Temer e voltou para o Lula. E uma das razões que ela não terminou, uma das suas alças, é que tem 1000 famílias na cabeceira do lado de cá, que todas elas são dos abrigos. Então, e havia já um compromisso do DENIT de resolver esse assunto social há muito tempo atrás, de vários governos, não é só desse. O senhor fala daquelas famílias que estão ali na região do estádio do Grêmio, na saída da cidade. Então ali, agora, ali é uma das áreas, como as ilhas, como várias outras Sarandi, por exemplo, para recompor o dique do Sarandi, eu tenho que não permitir a volta de algumas dezenas de casas, senão não recompõe, porque elas moravam na beira do dique. Então são decisões, eu estou falando de milhões. Então, tu tem o curtíssimo prazo, tu tem o médio prazo e tu tem o longo prazo. E aí tu chega à questão da proteção de cheias, né? O sistema de proteção de cheias. Prefeito, eu só queria perguntar assim, antes de chegar no sistema, no curto e no médio prazo, muitos lugares que estavam abrigando essas pessoas que foram atingidas pelas águas eram escolas. As aulas estão recomeçando. Aonde abrigar? Porto Alegre está com 17 mil? Não, 14 mil. 14 mil. O Rio Grande do Sul inteiro tem cerca de 70 mil pessoas em abrigo hoje. É talvez a maior população abrigada por uma tragédia natural da história do Brasil. Aonde colocar essa gente toda se as escolas têm que retomar as aulas, as pessoas estão retomando as vidas? A gente ouviu inclusive relatos de trabalhadores que estavam com casas alagadas, mas que os patrões exigiam a presença na retomada agora das atividades. Como é que, nesse médio prazo ainda, onde é que vai se colocar? O senhor falou, acho que o senhor deu uma declaração falando numa região chamada Porto Seco para fazer uma cidade temporária. O que o senhor pensou sobre isso? O que é que a prefeitura está pensando sobre isso? Sim. Henrique, assim, nós vamos para a terceira reunião tripartite, ou seja, governo federal, estadual e municipal. Amanhã tem uma às 11h30, né? Eu vou estar nela, junto com alguns secretários. Tá? Eu tenho procurado navegar sempre com um olhar de união, sabe? Assim, porque nós sozinhos somos suficientes, o Estado também, e a União também sozinha, o território é governado pelo município. Então a gente precisa compartilhar decisões de como financiar. Para mim, o mais difícil é exatamente essa política aqui de transição até chegar numa moradia. Porque o que eu tenho apelado aos abrigos, inclusive as escolas, é que nos dê um tempinho a mais. Porque como é que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? Então, tem pessoas nos abrigos que poderão recuperar suas casas. Poderão, em lugares habitáveis, talvez, foram atingidos. Mas eu também não sei a quantidade, o cadastro está sendo feito. Então, isso é um processo gradativo e que tem que ter um ingrediente entre todos nós, o humanismo. Um patrão, né, que quer dizer para o cidadão que está abrigado que não, ele tem que ter paciência, tem que ter um pouquinho de paciência com os bancos, não pode ser gulosos como são hoje, dizer eu tenho juro, eu tenho dinheiro, mas dinheiro, uma cidade quebrada, um Rio Grande quebrado, ajuda de mercado, será que não é hora do sistema financeiro também olhar um pouquinho para o humanismo das pessoas? Olha, eu já ganhei tanto dinheiro com esse país, será que eu não vou agora também amolecer o meu coração e ajudar, entendeu? Então, assim, acho que tem uma governança muito maior do que o governo municipal, não? Então, assim, agora, não tem uma solução mágica, não tem como fechar os abrigos todos agora. Então, uma das questões que eu estou levando amanhã para essa governança tripartite é nós botarmos um dinheiro público para aqueles abrigos que tiverem condições de continuar e que não tem, porque o voluntariado ele tem um tempo, as doações têm um tempo, e agora tudo isso passa muito mais para o poder público, mesmo que nós vamos ter novos voluntários, permanência de voluntário.
Então, é preciso botar dinheiro. Eu acho que o mais fácil é botar dinheiro nos abrigos, que possam continuar, a estadia solidária, e vai ter que ter algumas cidades provisórias. Aí tu começa a ter problema. Por exemplo, o Grêmio tem um estádio abandonado aqui, que é daquela negociação da UAS, e eu tentei fazer uma cidade provisória, chegaram ao entendimento, ontem o presidente me comunicou com muita gentileza, olha, não dá porque nós estamos em negociação, esse processo tal, o conselho não vai. Bom, O clube de futebol Grêmio Porto Alegrense negou a possibilidade de usar o estádio abandonado, negou. Eu pedi um dos locais, ele entendeu que, em função dos contratos que ele tem com a Caragões, com a Caixa, das negociações, porque todo mundo pensa um pouco assim, bom, eu aceito uma estadia provisória, essa estadia provisória prolonga, daqui a um pouco não tem saída tão rápido, então é um processo muito complexo, não? Então, uma das, talvez vá sair, é na Zona Norte, não usando a pista de carnaval do evento, mas do lado. Então, esse processo eu estou negociando com o governo do estado e com o governo federal, e amanhã a gente deve ter uma decisão sobre isso, né? Prefeito, mas como é que o senhor imagina isso? O senhor imagina barracas, 14 mil barracas na região do Porto Seco, é isso? Não. Primeiro, não há nenhuma área para botar 14 mil barracas. Não existe isso. Não existe uma cidade para 5 mil pessoas. Não. O máximo que eu posso abrigar no Porto Seco, naquele terreno destinado, são 800 pessoas, 700 pessoas. Mas tem 14 mil nos abrigos hoje. Tem 14 mil. E nós vamos ter que ter a capacidade, juntos, encontrar uma solução e desses 14 mil, deve ter uns 3, 4 mil da Grande Porto Alegre. O senhor foi muito criticado quando falou exatamente do Porto Seco como uma alternativa, principalmente por pessoas da cidade do Carnaval, vinculadas às atividades culturais do Carnaval, né? Ô Henrique, deixa eu te dizer o seguinte, o mais fácil em qualquer momento de uma crise é fazer crítica, mais fácil. O difícil é estar junto para encontrar soluções. Eu tenho uma relação com o movimento cultural muito profundo. Essas pessoas precisam ser acolhidas em vários lugares, não é só no lugar. Uma das alternativas que eu dei, o terreno é público, não é do carnaval. Não é público. Eu tenho conversado com eles agora, o que eu estou apelando assim, nos dê alternativa, porque se tu vai para um bairro não dá, se tu vai para outro bairro não dá, se tu vai para o outro não dá. Então todo mundo exige da prefeitura uma solução. Então, quem exige a solução tem que se colocar ao lado do gestor para ajudar a resolver, né? E esta é uma questão, uma catástrofe que envolve os 3 entes federados. Então não pode só o prefeito encontrar uma solução. O prefeito é o protagonista local, mas nós precisamos juntos. Eu vou continuar acreditando no presidente Lula, que disse que vai resolver a questão da habitação, ele é o presidente da República. Agora, nós temos uma transição. Por exemplo, se o governo federal comprar os imóveis hoje, rapidamente, tu já resolve o problema de 1.000 famílias. Tem hoje 1.000 imóveis em Porto Alegre, novos, popular, que pode ser comprado. E deve ter aí mais milhares que são os usados, que inclusive as imobiliárias estão levantando. Então eu acho que nesta reunião que nós vamos ter amanhã e tantas outras que vamos dar, cujo o ministro Pimenta estará, a gente, qual é a disposição? Porque o presidente disse, eu vou resolver a questão dos imóveis. Vão comprar imediatamente? Quanto seria o valor desses 1.000 imóveis, prefeito? Esses imóveis estão na casa de 190 mil reais, 210, mas o compra assistida do governo federal é 170 mil. Esse é o valor. Seriam hoje 1.000 apartamentos de 170 mil reais. Veja bem, aí o mercado, esses imóveis, a maioria deles tem cotação de mercado de 190. Então, nesta governança federativa, se o governo federal vai botar esse valor, quem sabe o Estado, o município, complementa. Então, tudo isso tem que ser fruto desse processo. Nós temos que tomar decisões. O senhor falou que no momento da crise é muito fácil as críticas, mas um dos nossos papéis é ouvir também as críticas e trazer para o senhor, para que o senhor possa apontar a sua visão sobre as críticas. Sim. A gente circulou pelo bairro Cidade Baixa e viu uma série de inscrições em imóveis que estavam jogados, dizendo culpa do Melo, o senhor no caso, culpa do Leite, principalmente no bairro Cidade Baixa, uma grande indignação
de muitos moradores da cidade quanto a toda essa catástrofe que aconteceu. Sim. Ninguém, acho que culpa o senhor pelas chuvas, eu acredito, prefeito. Mas existe um questionamento, a gente conversou com o diretor do IPH, Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS, e ele foi categórico de dizer: tudo indica que houve falha na manutenção das bombas de drenagem da cidade. O que o senhor... Eu perguntei isso para o senhor numa entrevista coletiva, inclusive sobre o sistema de drenagem. O senhor, inclusive, disse: precisa fazer das 3 seminários. Eu me lembro da explicação. Sim. Do senhor. Eu estava em Brasília ainda no dia. Sim. Eu lhe pergunto: o sistema era para aguentar 6 metros. Deu 5,35, não aguentou. Sim. A acusação é de que houve falha na manutenção do DEMAI, que é este prédio que nós estamos aqui, que é o responsável. E foi divulgado ontem um documento do DEMAI do ano passado, exatamente. Sim. Apontando essa necessidade. A gente, inclusive, noticiou hoje na edição do Correio Brasiliense, tá, esse documento. O que o senhor pode nos dizer sobre esse. Sim. Documento e sobre essa questão do sistema de. Sim. Anti-cheias? Henrique, deixa eu te dizer assim, ó, eu sou um prefeito que eu sempre busco soluções e não culpados, né? Eu sou o 13º prefeito desta leva que começou em 69 com um cidadão engenheiro chamado Topson Flores, que é onde esse sistema foi concebido na década de 60 e começou a funcionar no final da década de 60, né? Esse engenheiro que faz essa acusação, ele foi diretor do DEMAI e é do PT, que governou a cidade 16 anos e também não reveu o sistema. Porque o sistema foi testado mesmo agora, né? Então, assim, o que não dá para dizer que é o alagamento, eu não sou engenheiro, mas eu sou prefeito, e como prefeito eu sou um estudioso de tudo isso. Então, assim, o que não dá para dizer num documento que 2 casas de bombas é a razão do alagamento da cidade. Aliás, a gente, quando discute uma matéria dessa, a gente discute a floresta, né? E não a árvore, né? Quer dizer, os rios que chegam aqui, nós estamos no meio desse processo. Tem rios que estão a 300 quilômetros daqui, que é o caso do Jacuí. E teve áreas que choveu 900 milímetros por metro quadrado em 6, 7 dias. E esses rios são formados por outros rios, dezenas de rios, aí vale para o norte do estado, vale para o Rio Sinos, vale para o Gravataí. Então, as cheias aconteceram só em Porto Alegre. Então o sistema do Rio Grande do Sul não funcionou em nenhum lugar e funcionaria em Porto Alegre. Então essa é uma pergunta que eu devolvo para ti e para todos que estão me questionando. Agora, mas então... Porto Alegre tem um sistema de proteção, diferente de outras cidades. Parcial, porque o dique de Porto Alegre, ele começa lá no Grêmio, futebol porto-alegrense, e vai até o Cristal, passando o Barra Shopping. E 2 diques desses não se sustentaram do lado do Grêmio e aqui também é o lado do gasômetro, como o lado do Sarandi também não se sustentou. No caso do lado do Grêmio é aquela comporta que... o dique, aí não é bem comporta, é um dique, tá? Que não se suportou. Então, assim, ó, eu vejo esse movimento, eu venho de longe. Eu sou da política, eu venho de longe. Então começou nos últimos dias uma tentativa de uma narrativa irresponsável e política de buscar um culpado. Então o engenheiro que denunciou foi o diretor. O engenheiro que denunciou foi que fez o documento, ficou com esse documento na mesa dele durante anos, aposentou, não movimentou nada. Eu já abri o expediente agora. Aliás, vou chamá-lo para depor também. Porque será que então eu sabia disso e não tomei providência? Então, assim, eu só acho que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, recuperando a cidade, cuidando das pessoas, e vou tratar tecnicamente. Hoje, inclusive, tive uma reunião com o reitor da URGS aqui, e vou falar com o diretor Joel, vou convidar, eu vou lá no Instituto IPH, como eu vou conversar com a PUC, com a Unicinos e tantos outros. Agora, o sistema precisa ser revisado no Rio Grande do Sul. Ou você acha que tem proteção de cheia sem em Canoas? Ou você acha que tem proteção de cheia sem São Leopoldo? Sem Alvorada? Então as pessoas jogam numa batalha política. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou usar a dor das pessoas para fazer disputa política. Eu sou prefeito, tenho as minhas responsabilidades
e vou governar a cidade até o final do mandato com responsabilidades. Sobre isso, prefeito, o senhor, inclusive, nosso eleitor de Brasília, o senhor lá de Goiás, natural de Goiânia? Piracajuba. O senhor está indo à reeleição, não conhece tanto a política aqui do estado do Rio Grande do Sul, o senhor está indo à reeleição agora, o senhor é provável candidato, né? Henrique, eu, neste momento, eu não vou falar de eleição. Não vou falar de eleição. Acho que a eleição tem dia, tem hora para acontecer, mas eu não vou, com todo o respeito pela tua pergunta, responder em processo eleitoral. Não vou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem hora e dia para acontecer, mas tem uma possibilidade de ser mudado aí. O senhor está apoiando isso? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Acho que essa é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do Congresso Nacional, do qual eu não vou opinar sobre ela. Uhum. O Brasil tem um exemplo recente, que na pandemia teve eleição. Então, acho que isso é muito cedo para falar nisso, mas eu volto a dizer, eu não vou tratar de eleição. Mas no início o senhor defendia que mantivesse o calendário, né? Que achava importante. Mas eu nunca manifestei sobre isso. Eu sempre respondi da mesma forma. Não está na minha pauta a eleição. Uhum. Então eu não quero falar de eleição, não quero falar de reeleição. Eu sou gestor da cidade e estou envolvido 100%. Então esse tema não está comigo e eu não vou falar sobre ele. Então, o que for decidido, está decidido. Entendo. Prefeito, o senhor falou sobre a importância de sistemas anti-cheias em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Eldorado, Guaíba, Canoas, né? São essas cidades aqui da região metropolitana. Eu lhe pergunto, o senhor acha que esse esforço ele deveria ser estadualizado e não uma responsabilidade do governo do estado? Porque, inclusive, o governador Eduardo Leite chegou a comentar que ele recebeu alertas, mas que o governo tinha outras agendas. Eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor acha sobre isso e se o senhor acha que deve ser estadualizado. Henrique, o mais fácil é passar para o vizinho dos problemas, né? A Constituição do Brasil, no artigo 21, se eu não me engano, estabelece que essa questão de cheias é de competência da União. Ela estabelece. Tanto é que esse tema de proteção é do INS. E que depois, mas eu não vou dizer que não tem responsabilidade da prefeitura. Eu acho que nós temos que construir um sistema de proteção. Se o governo federal não tem dinheiro, então ele que proporciona um empréstimo para pagar em 30 anos, porque não é com o dinheiro do IPTU, do ISS ou das taxas de uma prefeitura, qualquer uma delas, que nós vamos fazer um CNC. Nós temos aí estudos do professor Tucci, que é um dos maiores estudiosos dessa matéria, entre tantos outros, que a proteção de cheia em Porto Alegre é 5 bilhões. 5 bilhões em Porto Alegre. E tanto é que a presidente Dilma, que é mineira, mas gaúcha e porto-alegrense, ela transitou durante os 2 mandatos dela, mandato e meio dela, o PAC, drenagem urbana, e acabou não saindo. Então, tanto é que o governo federal, esse assunto tramitou muito tempo. É só tu chegar em Brasília e ver um ministério lá, tu vai ver lá um documento farto sobre esse tema da região metropolitana. Então, eu acho que não dá para entrar e dizer, olha, tem que ser do governo estadual, tem que ser do município, não, é nosso, do governo municipal, estadual, federal, e nós temos que enfrentar a solução. Porto Alegre não pode, Porto Alegre é forte, Rio Grande é forte. Nós fomos abatidos pela cheia? Fomos, mas nós temos que nos recuperar. E tu não vai ter investimento na cidade com potencialidade nessas regiões, principalmente no 4º distrito, se tu não tiver uma clareza na proteção de cheias. Então, isso eu tenho muita clareza disso. Nós estamos num 4º distrito potentoso, cervejeiro, inovador, data center, Instituto Caldeira, Fábrica do Futuro, espetacular. As startups, a maioria estava ali. Então, você precisa... Perdeu tudo? A princípio, quase tudo ou tudo. Então, para você restabelecer esta confiança de investidores, você tem que restabelecer um sistema de proteção que dê confiança. Então, esse é um dos tantos desafios que estão postos aqui. Esse seria talvez o primeiro passo a médio prazo da Prefeitura e do Governo do Estado e do Governo Federal, esse investimento de 5 bilhões que o senhor fala na proteção de cheias? Mas esses 5 bilhões vira em 10, vira em 30, falar no Rio Grande do Sul, estou falando de Porto Alegre, não? Agora, eu acho que tudo é importante, os abrigos, recuperar cidades, econômico. Agora, tem que ter um sistema imediato
e é disso que eu já estou tratando aqui no DEMAI, nas tuas reuniões, é o seguinte: bom, os portões se mostraram insuficientes. Então, a primeira coisa é fazer um laudo do muro da Mauá, profundo. Ele foi avaliado, não foi avaliado? Os portões todos devem ser trocados. São 12, 14, 16 portões que têm que ser trocados, todos eles. Será que com essa nova tecnologia, com essa mesma tecnologia? Creio que não. Os diques que romperam, não tem outro caminho. Então, isso são obras imediatas que tem que começar. E as casas de bombas, elas foram construídas numa altura que, quando chegou a 5,27, todo o seu quadro elétrico e todas as bombas afundaram. Então, esse sistema, você tem que rever todo ele para novas tecnologias e também a altura das casas de bombas. Então, é um trabalho gigantesco, viu, Rino? Gigantesco. Imagino, mas fundamental, né, prefeito? Então. Eu queria saber, assim, voltando um pouquinho para a política, que importa muito para o nosso leitor, não a eleição, como o senhor disse, como é que está essa relação entre o governo federal, o governo municipal e o governo estadual? A gente viu que houve algumas rusgas, ao menos a gente leu na imprensa, ouviu de algumas fontes, que houve algumas rusgas entre o governador e o ministro Paulo Pimenta, que também é aqui do Rio Grande do Sul, né? Como é que está essa relação? Está andando? O que pode melhorar dessa relação tripartite, como o senhor definiu? Henrique, pelo governo responde o governador, pela prefeitura respondo eu. Tá? O mesmo povo que elegeu o Melo, primeiramente, foi o mesmo povo que reelegeu o governador Eduardo e elegeu de novo o presidente Lula. Um dos princípios básicos de uma gestão federativa é respeitar a vontade popular. Então, eu não votei no presidente Lula, mas, no entanto, ele é o presidente do Brasil e desde que ele se tornou presidente, eu trato com ele, com o ministério dele, uma elevada consideração. E é dessa forma que, nesse processo, não só agora, mas antes, e especialmente agora, todas as vezes que ele esteve aqui, não só nessa crise, eu estive recebendo o presidente, e tem tido nesse comitê federativo, eu não tenho tido problema. É verdade que os recursos não chegaram, porque eu não sei o tamanho ainda, porque, o presidente anunciou, por exemplo, R$5.100 reais. Eu até disse: olha, presidente, disse até para o ministro Pimenta, eu acho que tem que deixar baixar a água, ver quem tem casa para retornar, os apartamentos que vão ser comprados, para você liberar esse dinheiro para equipar as casas. Se liberar antes da hora, talvez quando for equipar a casa não tem. Tá? Então a gente tem trabalhado ali muito parelho. Agora, os recursos mesmos vão vir a partir de uma vistoria. A Defesa Civil Nacional vai aceitar uma vistoria mais coletiva ou vai aceitar uma vistoria individualizada de cada casa? Tudo isso está sendo discutido, porque eu tenho uma mancha de 165 mil pessoas, que muita gente está no cadastro único, outras não. Tem o bairro Sarandia, o bairro 4 Distrito pegou classe de baixíssima renda, mas pegou também classe média. Então, tudo isso está dentro de um processo que nós temos que ter maturidade. E da minha parte não tem faltado, da minha equipe não tem faltado e não faltará. O senhor tinha dito numa coletiva que o senhor, desde o primeiro presidente da nova república até hoje, há promessas, mas o dinheiro não chega. O senhor está mais confiante agora, nesse momento? Deixa eu lhe dizer, Henrique, até agora a burocracia continua a mesma, né? O que eu disse ao presidente, eu acho que tu assistiu ou acompanhou à distância, é que desde que eu milito na política, né, que é do ano de 78, que o presidente era o Figueiredo, depois veio o Sarney, depois veio o Collor e todos os presidentes até agora, toda vez que houve desastre, não desse tamanho, mas Teresópolis, Brumadinho, tantos outros que já teve no Brasil, São Paulo e tal, bom, se anuncia muito e chega pouco, por quê? Por entre o comando presidencial e chegar o plano de trabalho que é aprovado. Então, o que eu disse, presidente, num desastre desse, nós temos que fazer diferente. Não pode desrespeitar a legislação, mas não pode também a lei ser mais importante que a vida. E é isso que eu espero que não aconteça, porque
entre um plano de trabalho e a liberação do recurso nessas situações, às vezes, por exemplo, veja o caso, vamos olhar. Tem alguma casa construída no Vale do Taquari até agora? Tem alguma casa construída? Nenhuma. Isso aconteceu um ano atrás. A primeira tragédia. E eu acho que não é vontade do governo anunciar, mas aí vai o engenheiro, vai a FEPAM que não licencia, vai isso, vai aquilo, vai tal. Então é o seguinte, esse desastre desse tamanho nós temos que simplificar. E é o que eu espero que a gente possa continuar, né, para que as coisas aconteçam, porque não tem como recuperar o Rio Grande do Sul e Porto Alegre sem um forte apoio do governo federal. Prefeito, desculpa atrapalhar só, a gente tem uma agenda agora. Só para encerrar, prefeito, duas perguntas em uma. Nessa reconstrução, o senhor tem 14 mil pessoas que estão desabrigadas. E mais uns 14 mil que não estão nos abrigos, mas que também foram desabrigados. Essa conta não é de 14 mil. Quase 30 mil pessoas. Quase 30 mil, porque só pela triagem passaram mais 12 mil pessoas que foram para algum lugar. Casa de parentes, casa de amigos. Então é muito mais, muito mais. Essas 30 mil pessoas, incluindo o senhor e a sua esposa, Sim. vão voltar para as mesmas casas? Vão voltar para os mesmos lugares que são sujeitos a essas inundações e enchentes? Como é que Deixa eu te o dizer, senhor vê isso para a gente entender? Henrique, eu acho que baixando as águas, por exemplo, né, o 4º distrito foi até a Farrapos. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos, existem aqueles que moram mais para cá onde a água chegou menos, e tem aqueles que a água chegou mais, que fica perto do Guaíba. Mas tu tem uma população grandiosa no Sarandi, grandiosa, que não tem como tu isolar um bairro inteiro. Nós vamos ter que ter a capacidade da engenharia de analisar proteção para saber até onde pode ser construído ou não. Então, esse tema, ele precisa rapidamente tomar a decisão. Agora, o que eu conheço de vida real, porque eu já vivi muitas enchentes como vice-prefeito e como prefeito, é que as pessoas, por mais que você ofereça também alternativas, talvez pelo tamanho do evento climático isso possa mudar, muitas dessas pessoas, mesmo com as dificuldades que vivem nessas regiões, elas sempre insistem para voltar. Aliás, muitas insistem em não sair na chuvarada. Então tem que ter muito trabalho, muita psicologia, muito convencimento e oferecer alternativas seguras. Entendeu? Então esse para mim, eu volto a dizer, de tudo que nós falamos aqui, nós estamos falando de vidas. Então essa transição para voltar ou não voltar é o desafio maior que está posto para nós. O que o senhor diria para o resto do Brasil, que para ajudar Porto Alegre, para ajudar o Rio Grande do Sul, apenas assim, o que o senhor acha que é importante ainda dizer? Henrique, nós pedimos socorro ao mundo e ao Brasil. O Rio Grande do Sul, se você olhar na história do Brasil, né, deu grandes contribuições, especialmente na fronteira agrícola. Se hoje Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Bahia, todos os estados do norte, forte produção, agronegócio, lá nasceu praticamente com uma família gaúcha. Então o Rio Grande contribuiu de várias formas. Revolução de 30 é outra, tem um presidente que saiu daqui, que industrializou o Brasil, que é o Getúlio Vargas. Então nós precisamos do Brasil. Tem brotado muitas coisas, mas eu sou vice-presidente da Frente Nacional do Prefeito, né, liderado hoje pelo Ivaldo, que é prefeito de Aracaju. A frente está ajudando no primeiro momento nessas questões mais emergenciais, estou pedindo maquinário para eles, e toda ajuda é bem-vinda, seja em tecnologia, por exemplo, a Sabesp agora vem aqui, nos traz conhecimento dessa questão de bombeamento. Então, a mensagem que eu deixo aqui é de esperança, de fé, é de dor, mas tem que ter esperança de reerguimento da minha cidade, que governa, do Rio Grande do Sul, e que nós, que tanto ajudamos o Brasil, o Rio Grande, nesse momento, precisa muito do Brasil e do mundo. Prefeito, muito obrigado por conversar com o Correio. Obrigado.